Quem te domina, você ou seus pensamentos? Oi, pessoal! Estamos aqui no nosso Momento Interativo 3, onde vamos falar sobre quem te domina, você ou seus pensamentos. Essa temática ela é desenvolvida no curso online Treinamento da Flexibilidade, quando nós e nossas crianças enlouquecemos, onde você ganha este livro grátis. Aproveite! Então, como tudo começa? Estamos falando sobre os pensamentos e para isso a gente precisa saber como todo esse processo mental nosso inicia. A gente pode dizer que nós temos uma influência direta desde o nosso nascimento pelas questões genéticas. E elas se relacionam a tendência maior ou menor de desenvolvermos ansiedade, depressão, um nível de agressividade maior, impulsividade, às vezes até uma tendência a uma ruminação maior mental de pensamentos, né? Mas eu também gosto de trazer que nós não somos reféns do nosso pensamento, dessa questão genética, dessa herança genética, né? Por quê? Porque o que acontece a seguir na vida dessa criança, vocês podem ver ali que é toda essa questão da influência do meio, ela vai influenciar diretamente em como será a construção mental de essa criança atuar na sua vida, né? Bom, então a gente pode dizer que pode ocorrer de ficar latente esta tendência maior ou menor a isto ou aquilo pelas questões genéticas e, em alguns casos, ficar num nível que não seja considerado disfuncional. Aqui na figura vocês podem ver a personalidade nossa tendo como componentes tanto o temperamento, né, que é a questão genética herdada, e a questão do aprendizado com as vivências, toda aquela influência do meio. Bom, dando sequência, como se inicia a nossa forma de pensar? Sabemos que nós temos uma influência muito grande das questões genéticas. Isso é fato. Mas as primeiras relações do bebê com seus cuidadores, elas trazem um impacto muito grande naquela construção de como que a criança vai vir o pensamento dessa criança que está se desenvolvendo. Inicialmente, a criança tem uma memória emocional pela amígdala e depois ela vai desenvolvendo em torno dos 3,5, 4, 5 anos a sua memória verbal. A gente pode trazer que estas construções, o que vai sendo guardado tanto na memória emocional da criança como na memória mental, vai influenciando decisivamente como ela vai lidar com o seu mundo. Falando sobre essas primeiras relações da criança com seu cuidador, em especial a mãe, a gente traz as relações de apego de Bowlby. E Bowlby nos traz dois tipos de relação de apego, o apego seguro e o apego inseguro. No apego seguro, essa criança tem firmeza para fazer os seus enfrentamentos. Então, ela pode se afastar da sua mãe, do seu pai, do seu principal cuidador, porque ela está tranquila. Ela consegue enfrentar as suas demandas do dia a dia e ela é um possível adulto com uma boa autoestima. Isso é sensacional. O apego inseguro, ele pode ser do tipo evitativo, ambivalente ou desorganizado. E a gente sabe que esses comportamentos dentro do modo de funcionar de uma criança não é o adequado, não é o que traz, vamos dizer, aquela sensação, não contribui para que ela faça enfrentamentos mais seguros na sua vida. Continuando, podem surgir crenças, sim, que vão impactar no pensamento dessa criança. E essas crenças que iniciam, elas são vistas como verdades absolutas e vão se confirmando à medida que o tempo passa. Elas vão ficando muito mais fortes, né? E meio inquestionáveis. Essas crenças aparecem com as experiências de vida dessa criança junto com toda aquela gama de predisposição genética que ela tem.
E todo esse conteúdo que a gente chama crenças centrais, eles são vistos como algo totalmente inquestionável e é muito irracional como se acredita neste conteúdo e também é inconsciente. A gente não se dá conta de que tem essa crença. Então, a criança, a gente pode dizer que ela simplesmente sente que essa sua crença, é verdadeira para ela. Ela aceita isso como algo certo. Eu gosto de trazer que nós, pais, temos muita responsabilidade em relação às nossas crianças, porque as crianças, elas veem como certo o que nós trazemos para ela, o nosso modelo, nosso modo de funcionar. E pensando sobre isso, a gente vê a nossa responsabilidade como pais diante das nossas crianças, que é a questão do nosso modelo, de como conduzimos, porque a gente está contribuindo para que ela desenvolva essas crenças. Olha só, a gente tem a crença de desamparo, onde tem aquela percepção de quê? De incapacidade, de fracasso. Uma sensação de a criança fracassar e se sentir que ela é incompetente. Não vai dar em nada. Muito triste. Temos também aquela crença de desamor, onde a criança acredita que ela não vai ser amada por ninguém. Ela não merece ser amada por ninguém. E temos também a crença de desvalor, que é ligada à sensação de não se sentir tendo importância. Gente, isso causa um impacto horrível na vida de uma criança, porque ela vai acreditando nisso como certo. Então, a terapia dos esquemas, ela traz muito a influência e o impacto dessas crenças durante a infância até o final da adolescência, que se completa aos 24 anos. E o que acontece depois? Você vai tendo essa crença irracional de que isso é certo. Então, acaba surgindo esquemas mentais, desadaptativos de você funcionar. Às vezes você tem aquele esquema de abandono, ou desconfiança e abuso, e muitos outros, onde você acha que efetivamente isso é certo. O que a gente conclui de tudo isso? Se a gente promove uma boa relação com a nossa criança, nós podemos evitar, ou pelo menos assim, amenizar a internalização dessas crenças. Vou trazer um exemplo para vocês entenderem melhor como é que é essa internalização de pensamentos durante a infância. Vamos pensar. Criança acredita que ela não merece ser amada. Então, ela acaba aprendendo a desenvolver formas de comprovar que ela efetivamente não merece ser amada. Ela já se isola, não quer. Ela faz algumas vezes aquelas movimentações para que as pessoas não gostem dela. Um outro exemplo que a gente pode pensar, que também é muito bom, aquele pai ou aquela mãe que chega para a criança e diz assim: você é um burro, você não aprende nada, ai, já não aguento mais. O que acontece internamente nessa criança? Ela aprende que é certo, que ela é uma burra, então ela vai efetivamente fracassar em tudo na sua vida. E a gente sabe que os consultórios estão cheios de pessoas que nos procuram justamente para poder dessensibilizar essas crenças que causam impacto na vida futura, principalmente profissional e de realização pessoal desse adulto. Essa pergunta é boa. Por que ficamos presos e estagnados a estes pensamentos? Olha só, é porque a gente acaba maximizando, aumentando os aspectos negativos. E, ao mesmo tempo, a gente minimiza, deixa desse tamanhozinho as questões positivas, o que pode existir de bom ou não dentro desse contexto, dentro dessa situação, em relação ao que estamos observando. E nós começamos a distorcer essa realidade em relação a nós, aos outros e ao mundo. Não é nada bom. Isso acaba contribuindo para que fiquemos ruminando pensamentos. E a gente sabe
que a ruminação de pensamento é um comportamento verbal. E no momento em que nós ficamos dominados e estagnados a esses pensamentos, vira uma escravidão. Nós, escravos dos nossos pensamentos. Ninguém merece. Olha só um exemplo. Numa sala de aula, trabalho em grupo e eu chego, olho pro professor e penso assim: ele tá achando que eu não fiz nada. Eu acredito nisso como certo e penso ainda assim: ele vai me detonar na nota. O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo uma leitura mental de que eu vou rodar, que eu vou tirar uma nota. Só que eu não tenho condições de fazer uma leitura mental. Mas eu tô fazendo. Eu estou entrando em quê? Numa distorção cognitiva. E me prendendo a ela. Um outro exemplo que influencia muito as nossas ruminações é quando a gente fala sobre a tirania dos deveria. Eu deveria ter feito isso. Caramba, eu não fiz isso. Mas eu tinha que ter feito aquilo ali. Percebam que eu estou me prendendo o quê? Ao tempo passado. Eu deveria ter feito aquilo, mas eu não posso voltar ao tempo passado. Nem eu, nem vocês conseguem voltar ao tempo passado, isso é um fato real. Eu posso fazer hoje alguma coisa em relação a algo que eu fiz no passado e não gostei, isso sim, mas eu não posso voltar ao tempo passado. Mas muitos de nós, inconscientemente, se prendem a esse tempo passado. Isso vai evoluindo para uma ruminação de pensamento e acaba aprisionando. Outra tirania que tem e que não ajuda é a tirania do e se. E se isso acontecer? Poxa, e se isso acontecer, o que vai ser de mim? Percebam que nós estamos entrando o quê? Em tempo futuro. Gente, não ajuda. Em tempo futuro, se eu entro nessa tirania do e se isso acontecer, e se aquilo acontecer, eu contribuo para o aumento da ansiedade, que às vezes pode até evoluir para um ataque de pânico, o que não ajuda. Quando eu trabalho com as crianças, eu trago muito aquela questão assim da gente perceber quando a nossa mente danadinha tá tomando conta do pedaço. E também, onde é que está a nossa mente queridinha, que pode nos ajudar nesse momento? O que ela diria pra gente? É muito legal trabalhar assim com as crianças. Então, o que nós podemos fazer para não sermos dominados pelos nossos pensamentos? Vamos lá. Eu posso parar, notar, observar e escolher o que eu vou fazer diante desse contexto, diante dessa situação. Percebam que quando eu falo parar e notar o meu contexto, eu estou me referindo ao meu contexto interno, que é os meus pensamentos, as minhas emoções e as minhas reações físicas, que estão acontecendo quando? No meu tempo presente. E isto é importantíssimo, mas eu também estou olhando o meu contexto externo, que é aquilo que acontece à minha volta e o que eu observo pela comunicação verbal e não verbal de quem interage comigo. E tudo isso eu preciso fazer sem entrar em julgamento, o que é importantíssimo. Agora, a gente sabe que o julgamento ele pode acontecer, perfeito. Mas uma coisa é o julgamento acontecer e o que eu vou fazer em relação a esse julgamento que apareceu na minha cabeça, como meu pensamento. Aí entra o passo seguinte. Percebam que nós paramos, nós observamos contexto interno, contexto externo, e o que eu vou fazer é a minha escolha comportamental. Então, não seremos perfeitos, teremos pensamentos que podem não serem bons, pensamentos que podem ser grudentos,
Mas eu posso escolher o que fazer diante disso, diante do que está acontecendo comigo. Eu não preciso me entregar a isso e me ligar aquele botãozinho do impulso que acaba fazendo com que a gente possa vir a fazer bobagem. Nós estamos falando aqui do quê? De se promover um distanciamento emocional, o que é importantíssimo. E como que a gente pode compreender esse distanciamento emocional? Quando eu paro, respiro, eu observo, eu consigo fazer um distanciamento dos meus pensamentos e emoções. É mais ou menos como se eu estivesse assistindo a tela de uma TV, de um filme. Isso é maravilhoso. Então, se eu crio uma rotina, começo a introduzir essa forma de funcionar na minha vida, que a gente chama mindfulness, que é tempo presente sem julgar, eu começo a iniciar um modo de levar a minha vida estando em tempo presente. Uau! Vamos ganhar bastante com isso. E essa possibilidade de eu parar e notar vai me ajudar muito nas minhas escolhas e principalmente em relação a eu escolher soltar aquele pensamento grudento ou que não me ajuda a me aproximar daquela pessoa que eu quero ser ou do que seja bom para mim. O fato de existir uma relação entre o pensamento, a emoção e o comportamento final não justifica nós escolhermos ficar emaranhados, grudados, misturados a estes pensamentos, emoções ou também agindo por impulso comportamental. Eu gosto de trazer, quando eu faço essa reflexão, que o conhecimento nos torna responsáveis. É verdade. Porque os pensamentos, as emoções e as reações físicas, elas vão continuar a acontecer a qualquer momento. Não tem como eu entrar num pensamento mágico que não vai. Então, vocês percebam que o meu pensamento, ele é um evento privado. Só eu consigo notar a qualidade, o conteúdo desse pensamento. Eu posso também observar quais são os antecedentes desse pensamento, os antecedentes dessa emoção que estão me causando esse impacto. Então percebo que eu parei, que eu notei, e essa observação vai me ajudar a ter uma noção melhor sobre os dados de realidade que existem dentro desse meu momento presente. Gente, olha só, aconteceu comigo uma situação, eu estava saindo do horário de almoço e quando eu atravessei uma rua onde tinha o fim da linha de um ônibus, eu passei atrás do ônibus, só que ele deu ré, ele me derrubou e a única coisa que eu me lembro é de ver aquelas rodas vindo na minha direção. Minha única reação foi tentar girar o corpo de forma que as rodas não me pegassem. A minha sorte é que uma moça viu, bateu na porta do motorista e ele parou. Perceba, eu não tive um prejuízo, um impacto físico, mas emocionalmente eu estava destruída. Ai, nossa, foi horrível. Pensando sobre isso, o que podemos notar nos eventos traumáticos? Olha só essa figura. Tudo aquilo que não encaramos nos aprisiona. E é verdade, quando a gente passa por um evento traumático, a gente tem que fazer relatos do tudo que ocorreu, no máximo de detalhes, para provocar uma dessensibilização. Gente, vocês não imaginam, mas eu tinha taquicardia só de olhar para um ônibus. Se eu ouvisse o barulho, o som das rodas, o ônibus circulando, minha ansiedade ia para o espaço. Muita taquicardia, eu ficava muito, muito mal. O que acontecia efetivamente? O meu cérebro fazia um pareamento
com, vamos dizer, o som do motor do ônibus, do ruído, com aquele evento que eu passei, aquele evento traumático que eu passei. E me trazia em tempo presente todas aquelas emoções, aquele pânico que eu tive na situação de trauma. E por que o nosso cérebro faz isso? O nosso cérebro faz isso justamente para nos proteger. E se formos pensar, o que notamos quando ocorre um evento traumático? A gente sabe que os eventos traumáticos, eles impactam muito na qualidade dos nossos pensamentos. Vamos lá. Primeira coisa, a gente entra num processo de muita hipervigilância. A gente fica atento a tudo que acontece à nossa volta. A gente não relaxa. A ansiedade aumenta, ela sobe muito. Pode surgir medo. Muitas vezes ocorre medo, comportamentos de isolamento, às vezes esquiva. Eu não quero mais ir numa situação ou social ou alguma situação onde eu possa vir a visualizar algo desse meu momento traumático, me colocar em risco. E o que nós falamos, que é a questão do pareamento, que o nosso cérebro faz, de situações neutras, onde não existe um perigo real. E também pode ocorrer o fato de eu não conseguir notar que este pareamento que o meu cérebro está fazendo em relação à situação neutra e o que está acontecendo efetivamente comigo em tempo presente não constitui um perigo real. Então, algo que precisa acontecer é justamente eu conseguir notar isso. E quando a gente entra nesse processo de tempo presente, eu vou conseguir com muito mais facilidade perceber o que é real ou o que não é real dentro de um contexto, principalmente em relação a contextos traumáticos, né? A gente pode questionar o que existe em tempo presente que comprove esse meu pensamento. O que a gente está fazendo? Eu estou parando, eu estou notando esse pensamento e estou abrindo perspectivas para notar e observar esse pensamento. E aí eu vou escolher o que eu vou fazer diante desse pensamento que está aparecendo para mim. Se ele não é real, eu posso soltar esse pensamento. Se ele não constitui um perigo eminente. Continuando, o que podemos fazer para não sermos dominados pelos nossos pensamentos? Olha só, eu gosto de trazer que não podemos controlar os nossos pensamentos. E quando eu trago não podemos controlar os nossos pensamentos, o que surge? Olha só, quando um pensamento ocorre, não importa se seja um pensamento bom ou um pensamento neutro, às vezes até um pensamento aversivo, eu não posso negar a ocorrência desse pensamento. Por quê? Porque esse pensamento já ficou em tempo passado, ele já ocorreu. Eu não posso cancelar a ocorrência dele, né? Então, assim, ele é um evento privado nosso, não visível a outras pessoas, mas ele já ocorreu. É um fato. Se eu trouxer para vocês, não pensem agora no elefante cor-de-rosa. Eu garanto que vocês, todo mundo pensou agora naquele elefantinho cor-de-rosa. É ou não é verdade? Por quê? Porque a gente não consegue controlar os pensamentos. Então, assim, o que vai diferenciar, e isso é importante, se eu vou me prender ou não a um pensamento, é se eu parar. Se eu parar e notar o quê? A veracidade. O quanto esse pensamento é verdadeiro. O quanto esse pensamento me ajuda. Então percebam que eu estou notando, identificando esse pensamento dentro do meu contexto interno e também visualizando o que está ocorrendo no contexto externo. Dentro do momento presente onde esse pensamento está ocorrendo.
Nós precisamos ficar atentos para não nos transformarmos em escravos de pensamentos, ou escravo das emoções ou de reações impulsivas, blum, e fazermos coisas que não queremos fazer. Então, por que estar em tempo presente sem julgar vai poder nos ajudar a desgrudar desses pensamentos que a gente não gosta e que não são bons? Por quê? Porque eu consigo, em tempo presente, olhar com distanciamento emocional o meu pensamento, ou a minha emoção, ou sentir aquela sensação de impulso, de ter uma reatividade que pode não nos ajudar. Então, a gente precisa de iniciar uma postura de sentir. Sentir é essencial, eu tenho que sentir o meu momento para não me aprisionar aos meus pensamentos e emoções. E esse momento presente, ele engloba justamente os nossos pensamentos, com as emoções e as reações físicas. E eu preciso estar sentindo o que ocorre com a gente. Vamos pensar então, com mais detalhes, no que o tempo presente pode vir a nos ajudar, certo? Vamos lá, olha só. Pode nos ajudar a desenvolver a habilidade de responder de forma apropriada às ativações do nosso contexto interno e externo. Já falamos sobre o contexto interno e externo, né? Interno, pensamentos, emoções, reações físicas. Externo, o que acontece à nossa volta e que notamos na comunicação verbal e não verbal de quem interage conosco. Então, gente, isso não é fácil. Não é fácil. Mas a gente pode criar um hábito. Exato. Um hábito de notar esse contexto, o que ocorre, os nossos pensamentos. Isso a gente pode começar, uma coisa interessante opa, eu notei o meu pensamento e eu posso perceber quando ocorre um julgamento ou uma rotulação, né, que de certa forma também é um julgamento, e eu trocar pela observação de um fato ou um sentimento. Um exemplo, vou trazer um exemplo para vocês. Ao invés de eu chegar e dizer assim, você é um incompetente, não consegue fazer nada certo, ai, que cansaço, eu posso, percebam que nesta fala, eu entrei no automático, no pensamento, eu notei que a pessoa era um desastre e plum, fui totalmente impulsiva. Eu fui totalmente impulsiva, correto? Mas se eu parar, notar, eu tô com esse pensamento que quer dar uma detonada no outro, mas esse outro às vezes é o meu filho, olha lá, ou alguém que eu quero bem. Ok. E se eu paro e noto, eu posso escolher constatar um fato ou uma emoção. Por exemplo, eu posso chegar e dizer assim, eu percebo que você tá com alguma dificuldade nisso, eu gostaria de poder te ajudar, me deixa sentar junto com você e a gente tentar ver o que a gente pode fazer? Isso muda, né? Ou então eu posso dizer assim, eu tô te sentindo um pouquinho tenso nesse exercício, quer a minha ajudinha? Vamos pensar juntos sobre isso? Tem muita diferença entre eu despejar um julgamento, uma rotulação, uma interpretação e eu fazer uma escolha saudável de constatar um fato ou uma emoção. Muita diferença. Eu posso também aceitar que as adversidades, as frustrações, gente, elas vão acontecer. Eu não posso dizer não vai acontecer. E elas vão gerar pensamentos que a gente não vai gostar. Só que a frustração, as adversidades e os sofrimentos, eles fazem parte da vida. Eu acho que nenhum de nós tem uma vida cor-de-rosa, um mundo de Barbie. A frustração vai acontecer, o sofrimento vai acontecer. Mas o importante é que a gente pode parar e notar que isso está acontecendo em tempo presente e escolher
O que eu vou fazer diante desse pensamento, dessa frustração? Justamente porque para escolher algo bom para mim. E quando eu faço isso, eu me ajudo a não me grudar no pensamento. Eu me ajudo a não ficar ruminando aquela série de pensamentos grudentos. E eu consigo não entrar também em comportamentos de auto-boicote. Agora, olha só, quando a gente fala de aceitar que o pensamento vai surgir, aceitar não significa em nenhum momento acomodação, gente. Faz sentido quando eu trago isso? Não é acomodação. Porque se a gente for olhar, é um dado real que nós não podemos cancelar a ocorrência de um pensamento, porque já houve. Então eu não estou me acomodando, eu estou aceitando um fato real. E isso tem muita diferença na nossa vida, ter essa percepção. Sabe que eu trago uma frase, tanto no curso online, como no livro, e eu gosto demais dela. O que existe de importante nas coisas difíceis? O mais importante das coisas difíceis é que as coisas difíceis, elas são apenas difíceis. Elas não são impossíveis. E se elas não são impossíveis, a gente pode seguir em frente e ter esperanças. É a gente saber que as circunstâncias ou as pessoas, eles não vão ser totalmente ou bons ou maus. Não. E é possível a gente sair dessa dicotomia quando ela acontecer. Nós não somos um desastre total ou uma perfeição. A gente não é. Então, assim, existe algo entre esses opostos. Existe algo entre o 8 e o 80, o bom ou o mal. Existe o 45, o 56, o 38, entre o 8 e o 80, e a gente pode também ter esse olhar de flexibilidade na nossa vida quando a gente para e nota a ocorrência de um pensamento dicotômico, ou é isso ou é aquilo. Não, vamos desgrudar desses pensamentos dicotômicos, certo? É ter compaixão conosco e com as outras pessoas. Todos nós somos humanos, isso é um fato real. E aqui, quando a gente traz isso, nós estamos falando da empatia, que é eu me conectar com o outro, eu me conectar e ser sensível ao sofrimento, à sensibilidade, à dor do outro. E quando a gente fala de compaixão, a compaixão ela é uma sensibilidade, é um sentir o sofrimento do outro. Só que ela vem junto com o desejo de aliviar essa dor do outro. Eu gosto de trazer que a compaixão ela precisa acontecer não só com terceiros, porque senão ela pode virar um autossacrifício. A compaixão ela precisa acontecer também em relação à nossa pessoa. A eu notar quando eu preciso mudar alguns padrões que estão me gerando sofrimento. Como, por exemplo, a forma de eu pensar, de eu sentir e me misturar constantemente a sofrimentos. Preciso ter compaixão comigo para buscar algo melhor para mim. Continuando, em que o tempo presente pode nos ajudar ou nos ajuda? A gente traz essa questão. O tempo presente nos ajuda porque estamos em mindfulness, tempo presente, sem julgar. É maravilhoso. Sabe que quando eu comecei a especialização em terapias comportamentais contextuais, eu tive muita dificuldade de entrar nesse modo sentir. Parecia que eu ia me quebrar em pedaços em alguns exercícios e às vezes eu fugia deles, sabe? Mas assim, à medida em que eu fui
notando, em que eu fui me permitindo entrar no modo sentir, eu fui me conectando muito mais a isso. E fui me ajudando muito mais, eu fui contribuindo para a minha qualidade, tanto de emoções como pensamentos. O mindfulness formal, ele pode ser a meditação, técnicas de yoga, algumas artes marciais, técnicas respiratórias. E nós temos também o mindfulness informal. O mindfulness informal são aqueles exercícios de você parar e notar coisas do teu dia a dia, como por exemplo, eu sempre digo na clínica que a gente pode fazer uns 10 exercícios de tempo presente, mindfulness, sem julgar. Por exemplo, 5, 10 ou 15 segundos, gente, é muito pouquinho, olha lá, muito pouquinho, que eu pare e note nas minhas refeições. Aí já dá 5 exercícios de mindfulness informais. O gosto do alimento, a minha salivação, a cor, a textura, o movimento do meu maxilar. Eu estou fazendo um exercício de parar e notar. Eu posso sentir a sensação da água quente caindo na hora do banho, a escovação dos dentes, o gosto da pasta, o movimento do maxilar, muitas coisas. E quando eu faço e eu incluo na minha rotina diária, isso é importante, gente, para desgrudar de pensamento. Olha só, fiquem atentos. Se eu incluo na minha rotina diária uns 10 exercícios, mais ou menos, de mindfulness informal, eu vou ensinando o meu cérebro a parar e notar. E eu tenho acompanhado na clínica muitas pessoas que efetivamente começaram a fazer esse exercício de mindfulness informal e tiveram uma série de benefícios nas suas mudanças comportamentais e emocionais e na qualidade dos pensamentos. Novamente, eu trago. O nosso cérebro começa a aprender a parar e notar. E só vamos ter vantagens com esse aprendizado do nosso cérebro. Vamos entrar nesse processo, pessoal? Olha aí! Agora, nós finalizamos aquele conteúdo sobre como podemos ser beneficiados por escolhermos estar em tempo presente. Vamos retomar agora falando sobre o que podemos fazer para não sermos dominados sobre o nosso pensamento. Lembre que estar em tempo presente também é algo que podemos fazer para não sermos dominados pelos pensamentos. Mas vamos continuar. Dê uma olhadinha nessa figura. Eu adoro essa figura porque ela retrata bem o que a gente precisa fazer efetivamente. O cachorrinho, ele tá especial, ele tá em tempo presente, sintonizado com o momento dele. Maravilha! Mas o dono dele, ele tá com 50 mil pensamentos e não está em nenhum momento em tempo presente. Se eu escolho observar o contexto, eu fico consciente, eu consigo sentir o que está acontecendo. E se eu sinto, eu tenho autonomia para poder buscar algo que seja bom para mim. Agora, se eu não me conecto ao meu contexto, eu entro no automático. Agora é interessante aquela frase que eu trouxe, o conhecimento nos torna responsáveis, porque uma coisa é a gente saber disso e outra coisa triste é a gente saber que o conhecimento nos torna responsáveis e pode nos ajudar e a gente não escolher usá-lo. Mas vamos continuar nos benefícios que a observação do contexto, tanto interno ou externo, pode nos trazer. Um dos benefícios da observação do contexto é que podemos nos separar da situação problema. Então a gente acaba se desgrudando, porque eu parei, respirei, notei, eu causei um distanciamento emocional e mental. Então, esta é uma vantagem maravilhosa, nos separarmos do que está nos ativando.
Outra vantagem, se eu paro e eu noto uma ativação que está acontecendo em mim e está me deixando muito mal, eu posso, de repente, perceber ou constatar que emocionalmente eu estou muito abalada. Então, se eu estou muito abalada emocionalmente, o meu hemisfério direito, que é o hemisfério mais emocional, ele vai estar muito ativado. E uma técnica muito boa que eu trago em consultório é a gente ativar o hemisfério esquerdo, que é mais racional. E aí eu posso escolher um comportamento como, por exemplo, escrever uma sentença descrevendo o que está acontecendo comigo. Eu estou sentindo isso, aquilo, eu percebi que aconteceu essa situação anterior que pode ter provocado isso, mas eu tá vindo sensações assim, tá surgindo um impulso disso ou daquilo. E aí eu trago aquela frasezinha maravilhosa que a gente tem que colocar nessa constatação, neste relato. Mas apesar disso, eu escolho. Aí escolham algo que seja melhor pra gente. Outra coisa que ajuda a ativar o hemisfério esquerdo são cálculos matemáticos ou contar. Por exemplo, se você contar de 1000 até 1, a gente desliga essa ativação emocional. Fazer uma descrição também ajuda bastante em todo esse processo, né? Outra coisa que a gente tem que pensar é que estaremos criando um hábito saudável para nós e a gente precisa nos promover coisas boas. Também podemos questionar o que existe em tempo presente que comprove essa emoção ou esse pensamento que está surgindo agora. Estamos procurando ver a veracidade desse pensamento. Isso ajuda bastante a gente ter essa postura. Agora, se esse pensamento é verdadeiro, se essa emoção ela faz sentido ou vai nos ajudar, ok. Se não, o que a gente pode escolher diante disso? Outra coisa é criarmos um hábito de trocar a rotulação, a interpretação, o julgamento de um fato ou de uma pessoa pela constatação de fatos ou de emoções. A gente acaba sendo gentil se a gente troca o julgamento, a rotulação, pela constatação de um fato ou de uma emoção. Pensem sobre isso. Novamente eu trago. O que ajuda muito é entrar no modo sentir. Mindfulness. Entrem no modo sentir. E também perceber o que me aproxima ou me afasta do que é importante para mim ou daquela pessoa que eu quero ser. Mas para isso eu tô parando e notando. Agora, se um pensamento ou uma emoção me afasta, que outra possibilidade ou que ação eu poderia fazer para chegar mais perto do que é bom para mim? Também uma coisa legal que ajuda é a gente listar os pensamentos, listar as emoções, listar os antecedentes, sempre intercalando com uma respiração, para que depois possamos escolher o que fazer. Gosto também dessa frasezinha aqui, olha só. O que você diria para um amigo que estivesse passando por esse pensamento grudento, por essa emoção que não é boa? O que você diria para ele? Eu acho que seríamos gentis com o nosso amigo, não é? A gente poderia ter essa gentileza conosco. Você poderia ter essa atenção e esse cuidado com você? Pense sobre isso. Depois de tudo o que falamos, quem vai te dominar? Você ou seus pensamentos? A sua autonomia em escolher o que é importante para você ou aqueles pensamentos que lhe geram sofrimento? Pense sobre isso.
Quem você vai deixar escolher sobre a sua vida? Eu quero agradecer a participação de todos vocês. Para mim isso é um carinho muito grande. E quero convidar que vocês adquiram o curso online Treinamento da Flexibilidade quando nós e nossas crianças enlouquecemos, porque você vai ganhar este livro muito especial. E o curso online, ele trabalha de forma prática a flexibilidade emocional do adulto. Aguardo vocês. Obrigada pela participação.